Olá! Você está preparado para a parada de hoje da nossa viagem gastronômica? Eu sou Wagner Rocha, o seu Dr. Dendê, e estou te guiando pelos sabores da Bahia. A parada de hoje é obrigatória. Vamos parar no Tabuleiro da Baiana, onde o acarajé se destaca. Ao contrário do abará, que é cozido e fica guardado em uma panela tampada, o cheiro do acarajé fritando no azeite de dendê invade as casas, os carros e as narinas de quem mora ou passa próximo a um ponto de baiana de acarajé. E quem me conhece sabe, eu amo acarajé. Minha paixão é tanta que desenvolvi minha pesquisa de mestrado sobre as baianas de acarajé. E sempre brinco que sou mestre em cultura, sociedade e acarajé. Nos carurus de setembro, o bolinho de feijão fradinho frito no dendê também marca a presença nos pratos multicoloridos que caracterizam essa deliciosa tradição afro-baiana. E para falar de acarajé, eu preciso antes falar de Yansan. Ela domina o vento e as tempestades, e era inicialmente conhecida como Oiá. Tornou-se Yansan, Iá ou Moomezan, que em Yorubá significa mãe 9 vezes, depois de sacrificar um carneiro e finalmente conseguir dar à luz 9 filhos. Há ainda uma outra explicação para o nome Yansan, que significaria mãe do entardecer ou mãe do céu rosado. Tal título foi dado por Xangô à sua primeira esposa, por considerá-la tão bela e radiante como o crepúsculo. Em África, mais especificamente onde hoje é a Nigéria, Yansan é a deusa do rio Níger, chamada em Yorubá de Odo Oiá. E o acará, o bolinho sem os acompanhamentos, é a comida preferida de Yansan. Originário da África Ocidental, das regiões da Nigéria e do Benin, a iguaria era inicialmente conhecida como acará, que quer dizer bola de fogo, para jeum, verbo comer em Yorubá. Um mito narra que depois de largar Ogum e se casar com Xangô, Yansan foi enviada pelo novo esposo à terra dos Baribas para buscar um preparado que, uma vez ingerido, lhe daria o poder de cuspir fogo. Ousada, Yansan desobedeceu a Xangô e experimentou o preparado antes dele, também se tornando capaz de lançar chamas de fogo pela boca. É graças a isso que nos rituais dos deuses do fogo, Xangô e Yansan disputam para engolir os acarás, as mechas de algodão embebidas em dendê e acesas com fogo, numa cerimônia que lembra a origem do acarajé. Alguns pesquisadores defendem que o acarajé é uma adaptação do falafel, bolinho de grão de bico típico do Oriente Médio, tendo chegado ao Brasil através dos africanos muçulmanos. Segundo essa hipótese, como os islâmicos escravizados não encontraram grão de bico no Brasil, substituíram o ingrediente pelo feijão fradinho, o que teria dado origem ao acarajé. Para mim, essa suposta relação entre o falafel e o acarajé é fruto de uma estratégia dominadora e racista de retirar a autenticidade do que é produzido em África, silenciando a história do povo africano. Quando o islamismo se expandiu pela África, Yansan já devia ser cultuado às margens do rio Níger há muito tempo, e o acará é a sua comida ritual. O culto à Senhora dos Mercados já estava tão enraizado que os iorubás escravizados o trouxeram, junto com o acará, para o Brasil. Dizer que o acarajé surgiu do falafel é supor que os nagôs e iorubás não tinham competência suficiente para elaborar sua própria culinária e dependeram dos árabes para poder criá-la. Embora sejam fritos em óleo vegetal, o falafel e o acarajé são temperados com ingredientes distintos. Sem falar que a tradição, um argumento tão acionado na maioria das religiões, dificilmente permitiria tal interferência na cozinha ritual dos deuses africanos. Enfim, para mim, isso é mais um exemplo da mentalidade racista que a gente vive combatendo, sabe? Você concorda? Se não concordar, fique à vontade para me escrever e defender seu ponto de vista, ok? Este é um assunto que muito me interessa. Pois bem, voltando ao acarajé trazido pelos nagôs, juntamente com o culto a deus iorubano Oiá, no seu livrinho A Arte Culinária na Bahia, o querido Quirino incluiu o quitute na lista dos alimentos puramente africanos. Ele foi o primeiro pesquisador a realizar uma descrição etnográfica dos modos de fazer acarajé. Na receita de Manuel Quirino,
O feijão fradinho para preparar o acarajé era ralado na pedra. Atualmente, várias baianas possuem um moinho elétrico para realizar o trabalho, ou então já compram massa pronta. A massa pronta nada mais é que o feijão fradinho cru, lavado, descascado e processado, sendo vendido em feiras livres e comércios especializados em produtos para a baiana de acarajé. Encontrado nos tabuleiros das ganhadeiras desde o período do Brasil colonial, o acaré era servido puro, ou no máximo com pimenta. Ao longo dos séculos, o quitute foi se modificando e as principais mudanças têm a ver com o tamanho dos acarajés, que cresceram bastante, e os acompanhamentos, que antes não existiam. Outra mudança tem a ver com a fixação das baianas em pontos de venda espalhados pela cidade. Se na época das ganhadeiras, o acarajé já chegava frito na rua e era vendido em gamelas ou tabuleiros equilibrados na cabeça, em meados do século XX, o bolinho começou a ser frito em via pública, nos pontos de venda onde cada baiana se estabeleceu. Foi nesse período também que o vatapá, o camarão seco e a salada surgiram como possibilidade de recheio do acarajé. Lembra que eu falei rapidamente disso no episódio da pré-temporada sobre a professora Hildegardes Viana? Ela ficou chocada quando soube das baianas fritando os bolinhos na rua e oferecendo acompanhamentos para acarajé. Ai, ai. Fato é que a imagem da preta americana acarajé, às 10 horas da noite, com o tabuleiro na cabeça e a pimenta da costa como única opção de recheio, ficou no passado. Embora sempre lembrada quando alguém canta aquela música de Caymmi, sabe? Que fala também do trabalhão que é preparar acarajé. Sobre o tamanho dos bolinhos, posso dizer que já comi um acarajé em Cajazeiras, bairro de Salvador, que é vendido conforme o apetite do cliente e tem os tamanhos P, M e G. Acredita? Mas nada se compara ao acarajé gigante, vendido por Binha no bairro da Liberdade. Com todos os acompanhamentos, o acarajé ou abará dela chega a pesar quase 1,5 kg. E faz fila de gente que sai de vários bairros de Salvador para comprar esse exagero do dendê. E olha que só começa a ser vendido lá para depois das 23 horas, viu? Eu não vou negar que já fiquei na fila, só para ver de perto e experimentar esse acarajé de Itu. De acordo com Vivaldo, com o passar do tempo, o acarajé vendido nas ruas deixou de ser petisco e virou refeição. Eu mesmo janto acarajé quase toda quarta-feira. Por que será, hein? Em festas chiques e eventos internacionais que acontecem na capital baiana, pequenos acarajés também costumam compor o cardápio, como um toque típico, uma nota identitária da cultura baiana. Diariamente, quando as baianas de acarajé montam seus tabuleiros e vendem comidas de origem africana como o acarajé e o abará, elas estão reafirmando os valores culturais do povo negro perpetuados no Brasil. Esse legado ancestral foi reconhecido pelo IFAM em 2005, quando o ofício das baianas se tornou patrimônio material do país. Assim como no passado, o trabalho no tabuleiro representa o sustento de muitas famílias baianas, em sua maioria negras e de origem humilde. Pelo seu potencial econômico, muitas pessoas que não são adeptas das religiões de matriz africana passaram a comercializar o acarajé, que, assim como tudo na vida, sofreu os efeitos da globalização. Atualmente, é também encontrado em delicatessen e lanchonetes. É vendido por homens e mulheres que não vestem o traje típico da baiana, e há locais que oferecem uma infinidade de recheios além do vatapá, caruru, salada vinagrete, camarão e pimenta. Nas minhas andanças, já encontrei carne moída, siricatado, bacalhau e até maionese como opções para acarajé. Acredita? Talvez outro dia eu fale mais sobre isso. Mas vamos voltar ao acarajé presente nos carurus de promessa e as baianas que seguem a tradição secular herdada das africanas. Geralmente, nos carurus lá de casa, mãe encomendava os acarajés e abarás com a baiana, e os bolinhos chegavam quentes no final da tarde, para serem cortados em pequenos pedaços e servidos junto com as demais comidas à noite, logo depois das 7 crianças terem comido. Sem dúvida, o acarajé é a comida de origem africana mais conhecida no Brasil, e aqui em Salvador, todo mundo que se preza tem sua baiana preferida. Na adolescência, eu adorava comer o acarajé da baiana das Linhas Correntes, que ficava na mesma rua do colégio onde estudei a maior parte da vida. Depois que me mudei para Maralina, minha amiga Juliana Oliveira, um beijo vizinha, me apresentou o acarajé de Tita e foi amor à primeira vista. Ou melhor,
amor à primeira mordida. Tita vem de um dos acarajés mais gostosos que eu já comi na vida. E olha que eu já experimentei muitos, viu? E é com ela que eu vou conversar agora, para saber os segredos do acarajé, que precisa de 100 às sextas-feiras. E é sempre lembrado com carinho por todos os meus amigos que já levei lá algum dia. Sabe de uma? Ao invés de ligar, eu vou lá no ponto agora conversar com ela. Oi, Tita, tudo bom? Tudo bom. Me diga uma coisa, o que é que tem de gostoso aqui hoje no tabuleiro? Hoje tem várias coisas. Acarajé, abará, caldinho de sururu quentinho, com moelambão e um doce de tamarindo para adoçar a boca. Só uma punhetinha que não veio hoje, A né? punhetinha hoje não. A punhetinha hoje não dá para fazer, não. Tá certo. Me diga uma coisa, quando foi que você começou a vender acarajé? Quem foi que te ensinou a receita? Eu comecei desde pequena, né? A minha irmã, minhas irmãs vendiam, eram duas irmãs, né? São ainda que não viva. Sim. Aí uma vendia no Taigara, a outra no Imbuí. Certo. Aí eu comecei primeiro com a do Imbuí, ia com ela. Aí depois eu passei aí com a do Taigara. Aí fiquei com a do Taigara. Aí depois dessa do Taigara, eu aprendi e comecei a trabalhar aqui na Maralina para mim mesmo. Com quantos anos foi que você veio aqui para Maralina? Com 17 anos. Eu comecei a trabalhar para mim mesmo. E daí em diante não parei mais, até hoje. Entendi. E para você, o que significa montar o tabuleiro, fritar os bolinhos, ser baiana de acarajé? Ah, significa muita coisa. Primeiramente amor, né? Que eu tenho amor em fazer o que eu faço. Sim. E segundo é minha renda, minha fonte de renda que eu tenho para sobreviver, para criar meu filho, para me sustentar, para sustentar a casa e tudo isso. Massa. E me diga uma coisa, qual é o segredo do seu bolinho ser tão gostoso, ao ponto de formar fila aqui em Maralina? Tem algum segredo? Fala a verdade. Segredo não tem. No caso assim, amor, que a gente tem que fazer as coisas com amor, né? E com tempero de primeira qualidade, comprar material de primeira qualidade, azeite, feijão. E fazer com amor e botar tudo na medida certa, no ponto certo. Certo. E para fritar os bolinhos, para fritar os bolinhos, você prefere o azeite que tem mais flor do dendê ou o azeite que tem mais bombá? Ou para você tanto faz? Não, para fritura tem que ser os dois, porque só não dá. Só o dendê não é bom, porque fumaça muito e queima rápido. E só a flor também não serve. Tem que ser os dois. A flor e o dendê juntos, todos os dois misturados. Esse é o segredo. E como você sabe que o azeite está na temperatura certa para fritar os bolinhos? Quando ele começa já a fumaçar e quando a gente coloca a cebola, né? Que a cebola já tá borbulhando. Que a gente já tá na temperatura certa de colocar o acarajé. Eu ia te perguntar justamente isso. Por que as baianas colocam a cebola inteira no azeite para fritar os acarajés? Não só a cebola, como tem que colocar o alho também, porque tira a acidez, para não deixar aquele azeite com pigarro na língua, na boca. Aí tem que colocar a cebola e tem que colocar o alho também. No azeite para fritar? Isso mesmo. Olha o segredo, viu, gente? Até para poder dar um cheiro, uma suavidade boa para os clientes, tá chamando os clientes para vir comprar o acarajé, né? Quando coloca a cebola e o alho no azeite, quando ele frita, aí o cheiro do dendê se espalha, né? E atrai mais a clientela. É isso mesmo. Entendi. Agora, me conte, além do feijão fradinho, tem baiana que faz acarajé com feijão macaço, né? Qual você prefere e por quê? Eu prefiro mais o olho de pombo, né? Que fala que é o fradinho. Que é o fradinho. Porque ele dura mais. Ele é mais resistente, é? A massa feita com feijão fradinho? Para mim, eu acho por quê? Porque ele dura mais, ele dá uma acarajé no ponto certo, um acarajé crocante, fofinho. Apesar de que o macaço também é bom. Mas o macaço, ele não deixa aquela massa muito alva, a depender de algum macaço. Porque tem macaço que deixa aquela massa de acarajé um pouquinho escurinha. E eu gosto daquela massa de acarajé bem alvinha, bem limpinha. Porque eu já li que se o feijão macaço não limpar direito, não tirar a casca, ele fica com a massa meio roxa, assim, né? Meio roxo. Escurece, né? Fica um pouquinho escurecida
e pode também travar um pouquinho na língua, justamente por isso. Entendi, saquei. Sim, Tita, para quem está ouvindo o podcast agora e que tem a massa pronta congelada em casa ou resolva comprar para fazer seu próprio acarajé em casa, qual é a dica, qual é a manha que você dá para deixar o acarajé assim, levinho, crocante? Procurar um lugar bom para comprar, um lugar limpo, né? Que a massa seja limpa. De primeira qualidade também o feijão, tem que procurar saber de que feijão que está sendo lavado essa massa. E botar a cebola, o alho, o sal no ponto certo. E fritar um bom azeite, né? Mas tem um segredo de bater a massa, né? Você não quer contar, mas eu vou contar. Não tem? Tem! O pulo do gato, aqui, até as clientes de Tita já estão dizendo aqui. Qual é o pulo do gato, Tita? Conte aí! Não, tem que bater a massa até ela ficar bem homogênea, bem levinha. Você sentir que ela tá bem leve assim na colher. E quando você for botar no azeite, ela estiver flutuando no azeite. E se ela descer, porque ela não tá bom no ponto ainda. Se fizer o bolinho, botar no dendê e ele afundar, é porque a massa não tá boa. Tem que bater até ele flutuar no azeite. Prendeu, minha gente? A dica da baiana, viu? Ó, pra quem quiser conhecer, tiver com vontade de experimentar a acarajé de Tita, ela monta o tabuleiro aqui na rua Visconde Itaboraí, aqui em Amaralina, em frente a Marinho Teixo, perto da Clínica C, não tem erro, viu? E Tita tá sempre aqui de terça a sexta, a partir das 17h30, 18 horas, é isso, gato? Isso, a partir das 5 horas até as 22 horas. Pode pedir, viu, gente, que eu garanto, é sucesso. A gente vai deixar o contato de Tita lá no Instagram do Dr. Dendê, viu? E eu já vou parar essa conversa por aqui, porque essa conversa toda me deixou com fome, viu, minha gente? Gata, valeu por ter topado participar do podcast, compartilhar sua trajetória de luta, os segredos do seu acarajé, que é sucesso da Bahia, viu, meu povo? Eu conheço e de acarajé eu entendo, viu? Muito obrigado, valeu, viu? Tá bom, obrigada a você, Wagner. E volte sempre apareça e traga mais gente. Você sabe que eu vou, toda semana eu bato ponto aqui, ó. Agora, faça favor de preparar meu acarajé do jeito que você já sabe, né? Como é? Pouquinho pimenta, muito vatapá, salada e bastante camarão, viu? Hoje tem doce tamarino, né? Eu também vou querer doce tamarino também. Hoje não tem a punhetinha, vai ficar devendo, mas na próxima eu como bolinho de estudante, viu? Meu povo, eu vou comer meu acarajé agora, viu? 2 altos que daqui a pouco eu volto. Continuar a gravar o podcast. Cheiro! Viu aí como a acarajé ajuda mulheres a se tornarem independentes, senhoras de si há muitos séculos na Bahia? Pois, se não sabia, fique sabendo, acarajé é poder. Inclusive, nesse momento complicado de pandemia, não deixe de fortalecer a baiana do seu bairro, da sua rua. Assim como vários profissionais autônomos, elas estão passando por sérias dificuldades financeiras e precisam do nosso apoio. Quem puder doar cestas básicas, material de higiene ou algum dinheiro, por favor, entre em contato com Rita Santos, coordenadora nacional da Associação das Baianas de Acarajé. O Instagram de Dona Rita é @RitaBaiana e o da associação é @aban_nacional. Juntos, podemos contribuir para que essas mulheres continuem vivendo do seu ofício, que é uma marca ancestral da presença africana na Bahia. Conto com seu apoio, viu? Este podcast tem o design de Davi Barreto, a edição e gestão de redes sociais da Alecrim Serviços Criativos, a produção de Jean Cardoso, a direção e criação de Rafael Fontes, e a apresentação é minha, Wagner Rocha, o seu Dr. Dendê. Até a próxima parada, um cheiro!